vocês? Estamos aqui com mais uma Formanda 2017, com seu TCC recém-entregue. Graças a Deus! Então, Júlia Walter! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos saber um pouquinho mais da nossa Formanda 2017, nessa finaleira de ano, hoje 20 de dezembro de 2017. Bom, Júlia, para começar então, quero te agradecer a tua disponibilidade. Imagina. Na entrevista. E conta um pouquinho para nós da tua trajetória na dança. Eu começo com a dança faz bastante tempo. Eu comecei a dançar, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, que eu dançava com os meus avós em casa, que eles dançavam em CTG e começaram a me ensinar desde pequena. Nessa época também, 7, 8 anos, eu fiz um curso de fandango e dançava em baile, ia com os meus avós para bailes e coisas assim. Depois eu passei muito tempo sem dançar. Eu fiquei, acho que, de 2003 até o início da faculdade, até 2012, sem fazer aula de dança realmente. Eu fiz natação, me dediquei mais aos esportes primeiro, fazia ginástica rítmica, fiz por bastante tempo. E na hora de decidir o que eu queria fazer de vestibular e que caminho que eu queria seguir, que a paixão pela dança voltou de novo, bem forte. Também como uma alternativa para a educação, não para a educação física, mas para a ginástica, que era uma área que me interessava, mas educação física para mim não era um caminho. Aí na faculdade eu voltei para a zona de conforto, digamos assim, que era a dança tradicional, e voltei para o Tchê. Dancei um tempo com o Tchê, me apresentei com eles, cheguei a fazer um espetáculo. Acabei conhecendo dança contemporânea também, dancei um pouco, fiz uns cursos, um curso da Vachu, fiz algumas oficinas também e trabalhei um tempo com isso. Participei de peças de teatro, fiz uma ópera também, sempre relacionada à dança contemporânea. E de uns tempos pra cá, de uns 2 anos pra cá, eu comecei a trabalhar mais com hip hop. Aí no meio de 2016, no período que eu estava no Rio, eu comecei a fazer aula de dança oficialmente. Depois de 5 anos de faculdade de dança, eu comecei a fazer aula de dança oficial. No começo, um dos grupos que teve muito peso para eu decidir se eu fazia dança ou não é um grupo coreano, que elas fazem covers de clipes de K-pop. K-pop eles têm o hábito de, para cada música que eles lançam, eles fazem uma coreografia para ela. E esse grupo sempre fez covers de muita qualidade, elas dançavam sempre muito bem, o nome delas é Black Queen. E eu assistia muitos vídeos delas quando eu era mais nova, lá pelo 2º, 3º ano. Então foi a primeira grande influência que eu tive para decidir que eu entraria para dança mesmo. Na vida, digamos assim, esse foi o momento da escolha de carreira, mas quando eu comecei a dançar foram os meus avós, né? Porque eles dançavam, eu via eles dançando, eu queria dançar junto, queria brincar, queria me divertir. E essa também foi uma das influências importantes. Depois disso, eu acho que a Black Queen se mantém um grupo que me influencia bastante. Elas têm uma estética que eu gosto muito. Eu sinto um pouco de influência também pelas divas pop, né? Beyoncé, Madonna. O meu foco tem sido muito mais grupos coreanos. Tem uma escola chamada One Million na Coreia, que eles têm vídeos maravilhosos de dança, são aulas, são coreografias muito boas, muito difíceis, e eles têm uma limpeza de movimento que me encanta muito. Então, pessoas que têm essa clareza, a limpeza do movimento, de intenção, sabem o que estão fazendo, isso me atrai muito. Acho que a minha família já percebia que eu não ia seguir uma carreira muito tradicional, assim. Eu não sabia o que eu ia fazer, passei por diversas opções de cursos, eu fui da engenharia química para farmácia e pensando em letras, foi uma escolha complicada para mim, pessoal, mas ninguém nunca me disse que eu não poderia fazer. Os meus pais me apoiaram sempre, disseram que fazer, faz, se tu quiser mudar depois, pode mudar também. Não é uma escolha fixa a partir desse momento. Então eu sempre tive muita liberdade para experimentar o que eu quisesse. Tanto que dentro do curso mesmo eu consegui ter experiências com várias outras áreas, né? Seja artística ou não.
Mas a minha família nunca mostrou nenhum preconceito com relação a isso. Nem os meus amigos, né? Porque por serem amigos eles nos conhecem, então não teria por que eles irem contra isso. Eu acho que eu tinha pouquíssima experiência com docência quando eu entrei a primeira vez no PIBID. E eu trabalhei com crianças bem pequenas. Eu peguei um jardim B e uma primeira série. Então eles eram bem novos. E eu era bem nova também. Eu entrei no PIBID acho que no meu segundo ano de faculdade já. Então eu tinha pouca bagagem. No começo foi complicado, não conseguia organizar muito bem o plano de aula. Eu não conseguia criar um trabalho mais coeso, eram aulas separadas. Pensava, preciso matar o tempo da aula. Foi assim que começou. Mas quanto mais contato eu tinha com as crianças e mais eu estudava no curso, todos os estágios que a gente fez, em todas as cadeiras a gente ter alguma base de docência, para mim foi ficando mais fácil à medida que o tempo ia passando. Depois de um tempo eu peguei alunos mais velhos, aí eu acabei dando aula para 8º e 9º ano. Mas nesse caso não era dentro do currículo, eu conseguia dar aula numa oficina de dança. E as dificuldades eram outras, era mais o público mesmo, as limitações físicas que eles têm, os preconceitos que eles têm. A escola tinha as suas precariedades, como elas normalmente têm, mas a gente conseguia desenvolver um trabalho agora muito mais significativo. A gente conseguia montar um plano de aula, conseguia montar um plano de trabalho maior. O PIBID me incentivou muito a ir atrás das informações nos estágios. Ao invés de eu usar o PIBID como um aperfeiçoamento do estágio, eu usei o estágio como um aperfeiçoamento do PIBID. Eu não cheguei a ficar muito tempo, mas o tempo que eu fiquei, ele foi, digamos que intenso. Porque nesse meio eu entrei, eu acho que no segundo semestre de 2012, se não me engano. E eu fiquei até pouquinho depois do início do segundo semestre de 2013. E foi muito legal, porque o Tchê ele tem um clima de família muito forte. Então, tem pessoas ali que estão desde o começo do grupo, há 10 anos. E na época que eu entrei, eles estavam comemorando 8 anos, agora não sei das contas. Mas foi a criação do primeiro espetáculo deles. Então, tá junto ali com a Malu, pensando e elaborando, e ver os figurinos sendo criados também. Fazer parte de um momento importante para o grupo, que era estar no salão de atos, se apresentando num espetáculo. Foi importante para a minha família também me ver ali, principalmente para os meus avós, porque foi a minha iniciação, digamos assim, né? Foi com os meus avós, e eles verem no palco o que eles me ensinaram em casa era importante para mim. E perceber que eu fui conquistando aos pouquinhos o meu espaço dentro do grupo. A primeira vez que eu dancei, eu fazia como se fosse uma participação especial, eu dançava 2 músicas. E no final eu já estava com várias trocas de figurino e correria para cá e correria para lá. Então foi um lugar para eu amadurecer, aprender a lidar com pessoas diferentes, a deixar claro o que eu queria para mim e conseguir ir atrás disso sem passar por cima de ninguém e sem brigar com as pessoas por isso. Que eu consigo entender agora, por causa da experiência com o Tchê, que eu tenho meu espaço, só que eu preciso construir ele aos pouquinhos. Então, o meu TCC ele foi sobre lesões em dança de salão. Essa não é o termo correto, mas o assunto é basicamente esse. Meu TCC ele buscou descobrir quais eram os sinais e sintomas musculoesqueléticos, ou seja, que atinge músculo, tendão, ossos, né, em bailarinos, professores, monitores e praticantes de dança de salão em Porto Alegre. Então eu fui até as escolas de dança que trabalham com dança de salão, falei com professores, falei com alunos, falei com colegas nossos e queria saber qual era a principal lesão deles, se era dor, se eles tinham muita cãibra, se eles tinham torções, né, como que eles se machucavam. Foi um trabalho longo pra caramba, eu fiquei 2 anos e meio em cima do TCC, desde da cadeira de pesquisa 1, de pesquisa em dança, porque ali eu comecei a montar o meu projeto já
e já defini com quem eu ia fazer, quem ia ser minha orientadora, já consegui ir fechando ele o suficiente para se tornar um TCC viável, mas deixar ele forte o suficiente para eu ir atrás do que eu queria. Isso foi 2015-2, foi na disciplina de pesquisa. Depois eu passei um tempo não afastada do TCC, mas com um foco um pouco mais disperso, porque foi em 2016, foi o ano que eu passei um tempo no Rio, então eu não tinha como colocar o TCC em prática, porque eu tinha que estar aqui para pesquisar. Então eu passei um ano inteiro trabalhando em cima do aperfeiçoamento dele. Trabalhava no questionário que eu usei, ia buscando textos para colocar no referencial bibliográfico, ia afinando o que eu ia e o que não ia pesquisar. Os problemas iam aparecendo e eu tive tempo para organizar isso, para solucionar algumas coisas. E agora, em 2017, foi um ano em que eu mergulhei de cabeça nisso. Por eu estar fazendo o curso em 6 anos, eu consegui distribuir muito bem as minhas disciplinas nesse tempo. Então, chegou no TCC, eu estava praticamente livre. Eu tinha, acho que, uma disciplina obrigatória para fazer junto e só. Então, eu tive muito tempo para escrever, muito tempo para ler. Eu tive muito tempo para ir nas escolas, porque às vezes eu tinha que ir 2 ou 3 vezes na mesma escola, para pegar turmas diferentes, professores diferentes, para levar algum documento que eu esquecia, também acontecia. E no segundo semestre desse ano foi uma correria imensa para analisar tudo que eu tinha conseguido, porque foram 110 questionários que eu recebi, que eu pude analisar com 3 páginas cada um, muita informação, descobri como colocar tudo isso em planilha. Eu que sou da dança tenho... Tá, isso pode soar bastante preconceituoso e bastante lugar comum, mas eu não sei lidar com Excel, porque o meu cérebro funciona diferente. Eu sei montar uma planilha bonitinha básica, sei, mas por eu precisar lidar com estatística, eu precisei ir atrás de gente que me ensinasse. Então, eu fui atrás, a Isabela foi atrás, até a Aline, a professora Aline foi atrás de saber como que eu ia analisar aquele monte de coisa. E eu consegui descobrir o núcleo de apoio estatístico da URGS, que eles trabalham com pessoas da graduação, mestrado, doutorado, justamente para sanar esse tipo de problema. Então eu tive várias reuniões com eles, me ajudaram a montar as planilhas, me ajudaram a descobrir quais os testes que eu tinha que fazer, como analisar, me ensinaram tudo. E aí eu consegui juntar as informações de forma que fizesse algum sentido para os meus objetivos, né? E agora no último semestre eu consegui escrever bastante, de forma organizada, sem surtar por causa do tempo apertado, de outros trabalhos para fazer. Então começar o TCC bem antes foi a melhor coisa que eu fiz. Ter esses 2 anos e meio, que é mais do que o dobro de tempo que normalmente se tem para TCC, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu peguei 2 momentos do curso, né? Por eu ter entrado em 2012, eu peguei o currículo antigo e a transição para o currículo novo. Então, quando eu entrei aqui, eu estava deslumbrada, maravilhada. Eu pensava, meu Deus, eu tenho aula de música, que maravilha! E aí eu tenho aula de balé, que lindo! Eu chegava na aula, peraí, tá, não era bem isso que eu estava pensando. Com o tempo, aquele deslumbramento do curso foi passando, nesse primeiro ano, que foi quando eu tive contato com o currículo antigo. E ele foi pesando. E chegou no final do primeiro ano, eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar aqui, eu tinha que estar, sei lá, na educação física, eu tinha que estar, sei lá, em qualquer outro lugar menos aqui. E quando mudou o currículo, que reformularam várias disciplinas, reorganizaram tudo, foi um grande alívio. Porque ali eu consegui me sentir parte do curso. Várias vezes eu pensei em mudar, não pelo curso não ser o que eu queria, ou o que eu esperava que ele fosse, mas por eu não sentir que eu estava fazendo direito, por eu não me achar parte disso. Mas com o tempo eu fui aprendendo que sim, tem um lado meu que não é artístico, que ele é bastante racional e que não se enquadraria no perfil de um profissional de dança, mas também consegui descobrir que uma parte maior ainda minha ama isso aqui. Eu adoro dançar, eu gosto de ensinar a dança. E o curso me surpreendeu várias vezes. Tinha disciplinas em que eu pensava, meu Deus, que saco, não era isso que eu queria estar estudando. Mas depois tu sente que aquilo ali era importante. A gente precisa de um tempo para amadurecer todas as coisas que a gente vê, porque é um curso que mexe muito com a gente. Não adianta a gente querer entrar de um jeito e sair do mesmo, não dá. A gente sai completamente diferente.
E pra mim foi tanto que a minha aparência mudou completamente. Eu cheguei aqui uma menina gordinha de cabelo castanho comprido, que dizia, não, dança contemporânea não é dança, dança moderna, imagina, que besteira é essa? E aí eu saio daqui assim e trabalhando com coisas que eu dizia que não era dança. Então, por mais que ele não fosse o que eu esperava, ele me surpreendeu muito de forma positiva. É difícil escolher um só, né? Agora, parando pra pensar, me vem especialmente dois. O primeiro foi quando eu entrei no Tchê, porque foi o momento de me sentir parte daquilo, de achar o meu cantinho no curso para dali desbravar. E outro momento foi quando eu estava trabalhando na Punch, que é a ópera, e no B-Day, que foi a peça de teatro que eu fiz com o pessoal do DAD. Esses dois momentos foram quando eu senti que eu fazia parte realmente do meio, que eu estava feliz fazendo. Não era o que eu tinha sonhado para mim, fato, não era o que eu esperava fazer, mas era desafiador de uma maneira que eu queria muito estar fazendo. Então, a Punch para mim foi difícil porque lidou com coisas importantes, dificuldades minhas, criativas, de expressão, e todas, se não eram todas, mas a grande maioria das pessoas que estavam nesse trabalho eram daqui. O trabalho surgiu em parte daqui. E por eu conseguir me colocar em cena, me sentir mais profissional, eu consegui me inserir muito mais no curso. Se eu não tivesse tido esses dois momentos, a Punch e o B-Day e o Tchê, eu não seria o que eu sou agora. Provavelmente eu teria mudado de curso. Agora, depois da formatura, eu vou para São Paulo, vou morar lá com a minha mãe e a minha ideia é trabalhar com teatro musical. Já tenho um curso que eu quero fazer lá, que não vai dar para fazer em 2018 por causa da audição, que foi no início de dezembro, e eu estava aqui fazendo TCC, e as aulas começam antes da formatura aqui, então não teria como eu fazer o curso agora. Mas eu vou para São Paulo trabalhar com dança, não como professora, mas eu vou continuar estudando dança para trabalhar no mercado diferente, que é o teatro musical. Aqui tem um curso de teatro musical, mas ele não que ele não seja bom, mas ele é muito caro. E o mercado aqui é limitado, né? As grandes produções de musicais são feitas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a ideia é ir para São Paulo. Bom, pessoal, vocês curtiram a entrevista com a Júlia. Júlia, então, tá deixando o Sul, né? Mas a gente deseja sucesso. Júlia, pra gente encerrar, então, deixa uma mensagem para quem segue no curso, para quem não conhece e tem vontade de conhecer. Minha mensagem é o seguinte: não desiste. Tem momentos em que é difícil, a gente descobre que tem coisas que para nós não são legais no começo. Tem disciplinas que são chatas, sim, que dão trabalho, sim, mas cada coisa que a gente faz aqui é importante. E no momento certo as coisas vão fazer sentido. Não desistam ainda, cheguem pelo menos no final do curso, vale a pena tentar. Muito obrigada, Júlia. Dá um abraço. Estamos aqui quase Natal, né? Sim. Véspera de Natal. Muito obrigada de novo pela tua presença. Uma linda formatura para nós todas. Isso aí. Eu que te agradeço por a gente estar podendo fazer esse registro, que é uma forma de fixar ainda mais a história que a gente faz aqui. É uma recordação, uma recordation. Então é isso, pessoal. Inscrevam-se aí no canal. Um beijo pra vocês. Curtam aí o vídeo, a entrevista da Júlia. E até a próxima. Tchau, galera.